foi se construindo milícias digitais, essas milícias financiadas, essas milícias incentivando atos antidemocráticos, que foi o segundo inquérito dos atos antidemocráticos. E dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Esse segundo inquérito foi distribuído livremente. E o distribuidor demonstrou o pouco apreço por mim. E distribuiu, caiu comigo de novo. E até... depois eu fui reclamar no distribuidor. Há uma explicação, né, porque como eu era o mais novo e tinha ficado um tempo sem distribuição, há uma compensação. Então a probabilidade é maior, mesmo. Hoje, por exemplo, quando entra o inquérito, até compensar, os inquéritos ou são distribuídos por ministro Cássio ou por ministro André. A probabilidade é maior porque ficou um tempo sem distribuição. Então há uma compensação. Mas acabaram caindo lá também. E os fatos são totalmente conexos. As milícias digitais começaram a promover esses atos antidemocráticos. O absurdo que ocorreu, e eu falava isso, coloquei em decisões, determinava providências. Não, isso é direito de reunião. Pessoas reunidas e financiadas à frente de quartéis do Exército pedindo, entre aspas, né, intervenção militar. Veja, pedindo um golpe militar. Isso já era crime pela Lei de Segurança Nacional. Como a Lei de Segurança Nacional foi produzida num período de ditadura, não pode usar. Isso também é um maniqueísmo brasileiro. Então não vamos usar também o Código Penal nem do processo penal, porque é da ditadura Vargas. O Brasil viveu muito mais tempo em ditadura. Nós não vamos ter legislação, então. Você tem que usar com finalidade democrática. Mas ficou essa discussão. Veio a revogação da Lei de Segurança Nacional. Tipificou, está claramente lá, incentivar a animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos. Artigo 286, está lá, tipificado. E aquilo continuou. Aquilo continuou financiado com claramente o intuito antidemocrático. E por que não ocorreu nada antes? Foi só por causa do inquérito? Não. Nós também não... O Supremo não tem essa pretensão. Eu falo Supremo porque, apesar de eu ser o relator do inquérito, todas as decisões importantes depois foram referendadas pelo plenário. Nós fomos pegando alguns financiadores. Uma das decisões que foi muito criticada em relação a alguns empresários, só porque eles estavam financiando e incentivando o golpe militar. Mas são empresários, né? Não são pobres. Não são pobres, eles não podem ter busca e apreensão. Só no Brasil, só pobre e preto pode ter busca e apreensão. Então, nisso houve a crítica. Só que isso evitou 7 de setembro financiado. Então, os financiadores... E aí, o que ocorreu para as eleições? Todos acompanharam aqui. Uma sucessão de tentativas de descredibilizar a justiça eleitoral. Começa o segundo turno. Imediatamente se determina, por parte da Presidência da República, a abertura de inquérito contra os institutos de pesquisa, abertura de inquérito policial e procedimento do CAD. Isso quinta-feira, às 5 horas. Como que eu lembro? Porque quinta-feira, às 6 horas, eu determinei o trancamento do inquérito. Claramente era uma forma de tentar influenciar nas eleições. Um candidato na chefia do executivo determinar que a Polícia Federal e o CAD atuem contra a imprensa, porque os grandes órgãos de pesquisa são ligados à imprensa. A tentativa de tentar melar as eleições na véspera, numa segunda-feira, o segundo turno era no domingo, numa segunda-feira, dizendo que 30 mil inserções de rádios de um dos determinados candidatos tinham sido suprimidas para o TSE determinar imediatamente ou o adiamento do segundo turno ou a reposição. Um negócio patético, se não fosse agressivo à democracia. Só olhar o laudo que foi feito falava, isso é streaming, não é rádio. E nós sabemos que não há obrigatoriedade de passar a propaganda eleitoral gratuita no streaming, né, nas redes sociais. Então, assim, era só olhar para ver que era um absurdo. Mas
jogando toda a população, pelo menos quase metade da população que apoiava um determinado candidato, jogando contra a justiça eleitoral. Também imediatamente indeferido. Por que isso? E por que a importância da justiça eleitoral atuar ágil e rapidamente? E assim que eu assumi, de ter uma portaria de que todas, durante a eleição, todas as decisões monocráticas, inclusive as minhas, todas deveriam ser submetidas em 24 horas ao plenário, para garantir a força institucional. Qual era a ideia ao dizer que 30 mil inserções foram subtraídas, roubadas de um candidato? Era para o TSE pedir a apuração, e aí você demora com a apuração, já coloca o segundo turno em risco. Então, imediatamente, afastado e multado. No dia da eleição, as notícias de que a Polícia Rodoviária Federal estava em todo o Nordeste fazendo operações para evitar que os eleitores fossem votar. Isso no dia. Imediatamente também chamei o diretor da Polícia Rodoviária Federal, porque já havia uma decisão do TSE proibindo essas operações. Ele disse que eram operações para ver só os ônibus, pneu careca. Não. O problema é com careca ele. Foi o grande problema da vida dele. Com pneu careca, né? E aí foi determinado imediatamente que cessasse isso. Só que aí também é aquele tumulto, porque os dois lados radicalizados, um lado dizendo que não era nada, e o outro sugerindo até adiamento por 2 horas das eleições. Ou seja, as pessoas perdem um pouco a racionalidade. E imediatamente cessou, até porque nós tínhamos montado no Tribunal Superior Eleitoral, eu tinha constituído um núcleo de inteligência com 2 núcleos, porque um sempre completa o outro, com todas as polícias militares, os comandantes das polícias, cada região indicou um coronel da inteligência, e no outro com os delegados gerais da Polícia Civil, cada região indicou também um delegado da inteligência, e todos garantiram que, apesar de alguns ônibus terem atrasado, ninguém tinha deixado de votar. Era 1h30, 2 horas da tarde. Então, cessando aquilo, ninguém teria sido prejudicado. Houve o prejuízo da pessoa, ia demorar 1 hora para votar, demorou 2 horas, 2 horas e meia. Mas não houve prejuízo eleitoral. Mas mais uma manobra que a Justiça Eleitoral precisou rapidamente afastar.